Ai, porque o Yugi só rouba nos duelos, ele fica inventando efeito de carta e blá 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 blá. Sério, gente, algumas coisas estão extrapolando um pouquinho. Eu decidi fazer esse vídeo depois que eu vi alguns vídeos curtos de Yu-Gi-Oh!, alguns trechos, e todo vídeo que eu via tinha gente chamando o Yugi de ladrão. E tá certo, eu entendo que alguns comentários são memes, mas tem outros ali que são textos enormes das pessoas argumentando como ele tá roubando. E não me entendam mal, realmente, se a gente for analisar, o Yugi tecnicamente rouba em muitos duelos e inventa umas coisas muito nada a ver. Mas tem outras situações que a galera alopra. Calma aí, gente, tem algumas coisas que tem sim explicação. Vamos começar com o Yugi inventando o efeito de carta. Muita gente tá argumentando que tem um TCG físico antigo que tem lá o efeito da carta e tal, e o Yugi fala um efeito diferente da carta lá no anime. Assim, meu amor, você tem que entender que o TCG do anime e o físico podem ser muito ou completamente diferentes. Não é porque o anime tem um efeito X que o seu card game físico vai ter um efeito X também. E muitos cards físicos tinham um efeito igual do anime e depois foram mudados ou modificados. Então o que você está considerando roubo pode ser só uma adaptação diferente para o TCG físico. E também tem a questão de cartas japonesas terem efeitos diferentes das versões norte-americanas que por acaso podem ter vindo pra cá. Então calma que o negócio é bem mais embaixo. Outra coisa, o Yugi inventava uns efeitos muito nada a ver no reino dos duelistas. Gente, o único problema dessa argumentação é que todo mundo inventava umas regras absurdas no reino dos duelistas. Não era só o menino Yugi. Vai ver o duelo contra o Mako Tsunami, contra o Panic. Eles inventam umas coisas muito nada a ver, muito alopradas. Isso porque o reino dos duelistas, o card game, ainda era muito RPG. As regras bonitinhas e mais ou menos consolidadas foram começar a aparecer a partir da Cidade das Batalhas. E nem no começo, por assim dizer. Porque, por exemplo, no início da Cidade das Batalhas, quando se fazia uma fusão de monstros, essa fusão não poderia atacar quando ela fosse formada. Depois, essa regra foi tirada. O monstro poderia sim atacar no momento que ele fosse invocado. O que vocês precisam entender é que todo card game antes da Cidade das Batalhas era bem aloprado, mas pra todo mundo, não só pro Yugi. No primeiro duelo a gente já vê isso em prática. No duelo contra o Kaiba, o Yugi joga as Espadas da Luz Reveladora, que a gente sabe que o efeito é paralisar todos os monstros do campo por 3 rodadas. Só que no primeiro duelo, essas espadas só valiam paralisar os monstros que já estavam em campo. Tanto que quando o Kaiba invocou um terceiro monstro, ele não estava paralisado. Olha aí o Kaiba criando regras. Então vocês entendem que não é só com Yugi, mas com todo mundo